Como saber se eu estou ovulando? Olá, bem-vindas ao meu canal. Eu sou a Fabi Timinski e eu sou naturóloga especializada em saúde feminina. E aqui a gente fala um pouquinho sobre hormônios, SOP, endometriose, alimentação e uma rotina feita para mulheres. E também compartilho um pouquinho mais sobre o meu processo agora de gestação. Então já segue o canal, dá uma olhadinha nos outros vídeos, compartilha com outras mulheres que precisam saber e conhecer um pouco mais sobre esse mundo da saúde da mulher. Hoje eu quero falar com vocês um tema que eu recebo bastante, nas perguntas do Instagram, que é a questão da ovulação. Como saber se eu estou ovulando, quando eu ovulei, Como eu consigo, através dos sinais do meu corpo, ter esta certeza, principalmente, eu recebo essa pergunta, pelo medo de engravidar. E eu sinto muito já quebrar esse tabu aqui, mas é muito difícil realmente saber quando é de fato o dia e a hora ali da sua ovulação. Existem apenas duas formas de saber com precisão e existem algumas formas de entender ali o seu período fértil, o que não vai te dar exatamente o momento da sua ovulação, mas vai te dar uma média ali de certeza. Então, eu vou explicar um pouquinho esse e depois as duas outras formas para a gente ter mais certeza de quando a gente ovulou. Então, a primeira forma da gente entender ali quando é o nosso período fértil, o período do mês onde a gente está propensa a engravidar, a gente vai observar os sinais que o nosso corpo está nos oferecendo, Muitas de vocês talvez conheçam o método Billings ou o método de percepção de fertilidade, e esses métodos são métodos que utilizam o muco vaginal, principalmente, para determinar se a gente está fértil. Reparem que existe uma diferença entre estar fértil e estar ovulando. Qual que é essa diferença de fato? Estar fértil é o período ali, a nossa janela onde a gente está fértil. Estar ovulando é o dia onde o óvulo sai ali da trompa e fica pronto para receber a fertilização de um espermatozoide, se for o caso. O período, da nossa janela fértil acontece por quê? Porque se a gente, já sabe que o tempo de ovulação ele é de 24 a 48 horas e o período de janela fértil é maior, Às vezes ali de 5 dias, até dependendo uma semana. Então, o que acontece? O óvulo realmente, ele só fica viável ali de 24 a 48 horas. Mas agora, o espermatozoide, esse sim, ele é viável até 5 dias ali no ambiente uterino. Então, pode ser que você tenha tido relações antes da sua ovulação e mesmo assim esteja propensa a engravidar por causa dessa janela de sobrevivência do espermatozoide. Mas voltando então. Esses métodos, eles utilizam ali o nosso muco para a gente entender se a gente está em sinais de fertilidade. O que acontece? Por que o muco em si, ele não vai te dar essa resposta assim tão simples de se você está ovulando naquele dia ou não? É bem provável que sim, você tendo muco, um desses dias que você apresente muco é o dia que você esteja ovulando. Principalmente aquele muco que a gente chama de muco clara de ovo, Que é aquele muco que a gente pega no dedo e ele estica. E ele geralmente é transparente, pode ser um pouquinho amarelado, um pouquinho esbranquiçado, tá tudo certo. Mas ele geralmente estica. Esse é um muco característico do estrogênio no nosso corpo. Então, pode ser que a gente nem esteja ovulando e a gente tenha esse muco, por causa do aumento dos níveis de estrogênio que está acontecendo ali antes da ovulação. Antes, e durante. Então, pode ser que você esteja ovulando quando você percebe esse muco, mas pode ser que você ainda não esteja ovulando. Mas, de qualquer forma, você está dentro da sua janela fértil, muito provavelmente, tá? Então, agora você já sabe, quando você perceber esse muco mais elástico, você está com uma alta de estrogênio, ali na sua fase estrogênica do ciclo, então provavelmente você está perto ou ovulando. Então, para ter certeza, se você quer evitar uma gravidez, durante esses dias você sempre vai ter relações com preservativo. Porém, o que pode acontecer para algumas mulheres é que elas não apresentem esse muco. Isso quer dizer que elas não estão ovulando? Não, não quer dizer. O que fica, eu sei, complica um pouco mais a nossa vida, mas não quer dizer que elas não estejam ovulando. E sim que, por exemplo, elas possam estar desidratadas, então não tem algo suficiente para o corpo produzir o muco.
Enfim, tem várias questões que podem acontecer. Então, é bem importante que você esteja atenta a sinais e sintomas. Outra coisa que eu acho que é um grande mito também, que a gente costuma ouvir e muitas mulheres costumam seguir, é a dor da ovulação, também conhecida como Mittelschmerz. Então, muitas mulheres acham que essa dor da ovulação quer dizer que elas estão ovulando ali naquele momento. E isso não necessariamente é verdade também. Então, é muito necessário que você não se atenha a esse fator para você identificar a sua ovulação, tá bom? Agora, vamos entender quais são as duas outras formas da gente ter mais certeza da ovulação. Primeiro, a gente tem o teste de LH, né? Que é um teste parecido com o teste de gravidez, que você faz xixi, e ele vai te dizer se você está ovulando ou não. Por quê? O LH, que é esse hormônio, né, que é liberado no momento da ovulação, esse teste vai captar o LH, esse hormônio. Então, ele vai te dar essa certeza de que você está ali ovulando dentro dessa janela ali de 24 a 48 horas. Essa é uma forma bem precisa, mas você também precisa ter outros sinais para você entender que aquele é o momento de você fazer o teste. Porque eu já recebi uma pergunta na caixinha perguntando por que mesmo fazendo o teste de LH não identificava ovulação. E esse pode ser um porquê. A segunda forma bem precisa também de identificar a sua ovulação é através de um método de percepção de fertilidade, mas tem que ser um método bem completo. Então, usando principalmente temperatura basal junto com a utilização e observação do muco. Então, a temperatura basal, ela é bem precisa, mas se a gente junta ao muco, ela fica mais precisa ainda, porque a gente vai ver onde está essa nossa janela fértil e a gente vai ver o aumento de temperatura ali que nossa temperatura basal teve, pra gente poder dizer que sim, já foi ovulação. O único problema da medição da temperatura basal com o muco é que a gente não consegue prever quando vai ser a ovulação, mas a gente consegue saber quando ela está acontecendo ou já foi. O que é bem interessante para a gente observar também para os próximos ciclos e se a gente quer evitar gravidez ou inclusive engravidar. Então, essas são as duas formas seguras de você ter certeza da sua ovulação. Só o muco, ele é legal? É legal, mas não é 100% confiável. O muco com temperatura, muito mais confiável. E essas são algumas formas de você entender um pouco mais sobre o seu corpo, sua ovulação e também entender caso você queira engravidar ou evitar uma gravidez de forma mais natural, como você pode fazer aí se você já não quer usar pílula ou DIU, ou se você simplesmente quer conhecer mais sobre o seu corpo. Mas eu super recomendo você sempre utilizar proteção nesse processo, né? Então, utilizar a camisinha, porque você ainda está aprendendo, você ainda não tem total controle, ou você talvez não saiba um método que vai realmente te trazer essa segurança. Então, sempre recomendo utilizar a camisinha. Não tô dizendo que é uma forma mega eficaz de fazer isso, principalmente porque ela tem falhas humanas, né? As nossas falhas humanas. Então, a gente pode falhar em perceber, em administrar ou em realmente entender ali o momento. Então, é sempre importante utilizar proteção se você tá transicionando para esse método, se tá conhecendo um pouquinho mais sobre esse método. E de forma nenhuma esse vídeo também é uma aula sobre isso, é só uma explicação bem informativa. E eu super recomendo vocês buscarem mais sobre esse assunto. Inclusive, aqui mesmo eu tenho um vídeo falando sobre o método de percepção de fertilidade, um pouquinho mais sobre o curso que eu fiz, indicando isso pra vocês. Eu sempre indico um livro que se chama Taking Charge of Your Fertility para aprender mais sobre fertilidade natural. Então, se você gostou, já se inscreve no canal, curte esse vídeo, comenta o que vocês querem ver mais por aqui, ou se vocês tiverem alguma dúvida, e manda para uma mulher que precisa conhecer mais sobre a saúde cíclica dela. Um beijo e até o próximo.